Olá pessoal, estamos começando aqui mais um episódio do Papo de Negócio, o podcast do Comitê de Jovens Empresários aqui da FIEP. Eu sou Rubem Martins, coordenador do comitê. Comigo aqui Rodrigo Veloso, vice-coordenador do nosso comitê. E hoje temos a satisfação aqui de receber o Dr. Anísio Coelho. Dr. Anísio, que é CEO da Labortecni, conhecido aqui da nossa região, né, como a famosa 3D, uma indústria de saneantes, né, de materiais de limpeza. E ele também é vice-presidente aqui da FIEP e é presidente do CONTEMA, o Conselho Temático sobre o Meio Ambiente aqui da Federação das Indústrias também. Muito prazer estar com o senhor aqui, doutor Anísio. Seja muito bem-vindo aqui a esse nosso bate-papo. Boa tarde, Rubens. Boa tarde, companheiro Rodrigo. É uma alegria estar aqui no Comitê de Jovens, porque vocês o futuro aqui da Federação das Indústrias do Estado de Pernambuco. E a gente está vendo que vocês são extremamente proativos e vocês estão se capacitando cada vez mais de conduzir esse bastão e numa condição em que a gente está vivendo num mundo em profundas transformações. Realmente a gente está sendo obrigado a enfrentar 3 crises no mesmo momento. A gente tem a crise sanitária, através do Covid, a gente tem a crise das mudanças climáticas, que estão aí, a cada dia a gente vê eventos extremos, eventos que nunca aconteceram, e a gente está vivendo também a crise da perda de biodiversidade. Então essas 3 crises no mesmo momento realmente é muito desafiadora para a humanidade, mas existe saída, existe alternativa, e essas saídas e alternativas, o Brasil está extremamente capacitado para efetivamente ser um grande player mundial. O Brasil foi abençoado pela natureza. Se a gente for verificar, o maior reservatório de água doce do planeta, 12% da água doce do planeta está no Brasil. Se você for ver as espécies, a biodiversidade, 20% da biodiversidade do planeta está no nosso território nacional. Então, é um território de muitos potenciais, de energias renováveis, na parte de agricultura. Então, o nosso país tem tudo de recursos naturais. O que está faltando é, efetivamente, a gente ter políticas públicas que saiba aproveitar isso da melhor maneira possível. O senhor, doutor, falou aqui sobre essa questão de recursos naturais, né? A humanidade, a gente sabe que mudou o seu estilo de vida, o seu modo de vida a partir do uso da energia, né? Então, principalmente no setor, na questão produtiva. O que antes tudo nós tínhamos aí, uma produção manual ou através de força animal, com o advento da energia, do uso de energias, né, isso tudo mudou, né? E essas energias aí, o que mais se utilizavam eram energias que nós tínhamos desses recursos naturais, né? Desde queima de carvão, queima de petróleo, queima de madeira, de lenha. E o que hoje, já deu para perceber aqui nesse bate-papo da gente, que vai ser sobre energia, né? Principalmente energia renovável, agora a gente encontra nesse dilema, né? Pois nós consumimos muito mais energia do que nós temos de recursos naturais, né? A gente consome muito mais do que nós vamos ter. Então a gente agora está nesse dilema. Como é que vai ser essa transformação? Essa energia renovável já é uma realidade hoje? Sim. Realmente, a humanidade, e principalmente quando o homem começou a desenvolver, a primeira tecnologia do homem foi dominar o fogo. O fogo foi a primeira fonte de energia, a primeira fonte de luz para ele, a primeira fonte de proteção. E, posteriormente, ele começou a deixar de ser nômade, ele começou a se fixar, há mais ou menos 10 mil anos atrás, quando a gente teve o advento da agricultura e da pecuária. O homem, cada vez mais, ele necessitou de energia. No começo, ele só tinha energia dos seus músculos, depois a energia do fogo e depois a energia dos animais. E com a evolução tecnológica, que realmente demorou muito, principalmente na primeira Revolução Industrial, por volta de 1750, com o advento da máquina a vapor, inventada por James Watt,
que efetivamente ele pensou na máquina no sentido de que para bombear poços de carvão. E foi aproveitada esse equipamento, a máquina a vapor, que era uma máquina extremamente ineficiente. Para vocês terem ideia, a eficiência da primeira máquina a vapor não chegava a 1%. Mas aí isso foi desenvolvendo e o homem viu que poderia utilizar esse tipo de energia fornecida pela máquina a vapor para transporte. Aí apareceu a locomotiva. Ele viu que se poderia utilizar no processo industrial para mover máquinas. E aí foi efetivamente aumentando o consumo de carvão. Então, a primeira revolução industrial foi baseada na utilização da energia como carvão. E a gente sabe que a qualidade de vida, o conforto, está associado à necessidade de energia. A gente hoje em dia não pode pensar em viver sem energia. Cada vez mais nós somos dependentes de energia. Aí veio a segunda revolução industrial, por volta de 1880, com a utilização da eletricidade. A eletricidade também era produzida através de máquinas a vapor. Com o advento do petróleo, o petróleo muito mais fácil de se processar, então o homem começou, ele utilizava inicialmente também para essas máquinas a vapor a lenha, e a gente sabe que na Europa houve um processo muito grande de perda de floresta, porque essas florestas eram dizimadas para suprir a necessidade de energia do homem. E o homem foi se desenvolvendo, mas se desenvolvendo cada vez mais utilizando energia. E chegou a um ponto que ele ficou extremamente dependente da energia fóssil. O que é que ocorre com a energia fóssil? Não é que o petróleo vai acabar. O problema é o efeito negativo dela em função dos gases do efeito estufa que contribuem para mudanças climáticas. Então, a humanidade está vendo agora que ela tem que ter alternativas de fontes de energia. E dentro dessas alternativas, que são inúmeras, a gente tem referências muito importantes, e principalmente o Brasil. O Brasil tem um potencial enorme para energia renovável. Eu lembro aqui o Proálcool, a gente comentou um pouco, que na primeira crise do petróleo, em 1973, quando o Brasil só produzia 20% da sua necessidade de petróleo, e, lamentavelmente, era no período do nosso boom de crescimento industrial, a gente ficou sem energia. E o governo federal, ele criou o Proálcool. Hoje o Proálcool é extremamente exitoso. 19% da matriz energética primária do Brasil vem da cana e de seus derivados. É realmente importantíssimo. E agora, o que é que a gente tem de novo? O que é que a gente tem de diferente? Não só a energia da biomassa, que é muito importante, que dá essa contribuição, mas agora com a energia eólica e a energia solar, notadamente no Nordeste. O Nordeste, há 4 anos atrás, era importador de energia elétrica. Nós recebíamos energia elétrica da região norte, porque o que a gente conseguia gerar aqui não era suficiente. Hoje, nós já somos exportadores de energia elétrica, nós já exportamos energia elétrica em mais ou menos 25% do que a gente produz. A gente processo. Então, esse potencial é muito grande. A energia eólica hoje já representa 10% da matriz energética nacional, e a energia eólica, 85% dela está instalada no Nordeste. A gente vem crescendo também a energia solar fotovoltaica, que já representa 2%, que é significativo, 2%, e com uma tendência de crescimento acelerado. Ô, doutor Nísio, eu tenho sempre gera essa dúvida e esse conflito aí de entendimento. Quando nós falamos de energia, a gente está falando de energia de um modo geral, né? A tendência é o pessoal fazer uma associação de energia sempre energia elétrica, consumo de energia elétrica. Mas a gente está falando, como você falou, de energia em base primária, não é só isso, né? Não é energia só elétrica. Você está falando do que move a indústria, do que move
carros, caminhões, não é isso? Justamente. Nós temos Quando falamos de energia de maneira nós geral... temos duas matrizes energéticas. Nós temos a matriz energética primária, que é aquela maior, que engloba todas as formas de energia. Ela engloba a matriz primária. Dentro da matriz primária, a gente vê 1/3 da energia consumida no mundo é para transporte. 1/3 para transporte. A indústria consome mais ou menos 30% dessa energia. Só para o público entender, quando você bota gasolina no carro e esse carro... transporte, está consumindo energia. Quando você usa gasolina, você coloca o gás natural veicular, o querosene de aviação, tudo é a parte de transporte. Então está dentro da matriz energética primária. Existe a matriz elétrica, é aquela que gera energia elétrica. Aí, como uma coisa que é muito interessante a gente pontuar, o Brasil é referência mundial em energia renovável. Se a gente for ver a matriz primária, que é aquela matriz que abrange todos os tipos de energia, no mundo, o que é que acontece hoje? Hoje, 13% da energia geral do mundo é de fontes renováveis. E você tem 87% de fontes fósseis. Já o Brasil não. A nossa matriz primária, a gente tem 45% de renovável e a gente tem 55% de energia fóssil. Isso aí na matriz primária. Quando a gente vem para a matriz elétrica, aquela que gera energia elétrica, o Brasil tem 85% de energia renovável para gerar energia. 85%, só 15% é que é fóssil. Então a gente tem, da energia que a gente tem aqui agora, no Brasil, 60% é hidráulica, você tem 10% eólica, você tem 20% termoelétrica, que pode ser a gás, a diesel, você tem energia nuclear, que a gente tem 2 centrais nucleares, Angra 1 e Angra 2, e você tem a energia solar fotovoltaica. Aí isso é Brasil. Era esse ponto que eu queria que o senhor abordasse. A gente tem as energias renováveis, a gente tem energia eólica, a gente tem energia geotérmica, a gente tem a biomassa, a gente tem a energia hidráulica, a gente tem várias energias. No Brasil, prioritariamente, a gente tem a hidráulica em primeiro lugar e a biomassa em segundo lugar. Como o senhor acabou de explicar, a gente tem uma referência em energia renovável, é um país diferenciado nesse ponto. E eu acho que o público, em geral, não sabe muito bem como que a biomassa gera energia. Se o senhor pudesse esclarecer. É muito apropriado a gente fazer esse esclarecimento. Uma das maiores fontes de energia de biomassa é através da queima do bagaço da cana. Então, as usinas quando vão processar a cana, e hoje no Brasil é o maior produtor mundial de cana-de-açúcar. Então, hoje a safra passada na faixa de 660 milhões de toneladas, praticamente 50% vai para a produção de açúcar, 50% para a produção de álcool. Quando você esmaga a cana, você sobra o bagaço. Esse bagaço, que é celulose, esse bagaço é queimado numa caldeira, essa caldeira gera um vapor, esse vapor passa pela turbina, a turbina gera energia elétrica e é colocada no sistema. Então, é daí. Então, toda a energia de biomassa é energia de termoelétrica. Ela vem de termoelétrica. Agora, o potencial que a gente tem é muito grande. Veja que eu falei só do bagaço, mas a gente tem um potencial também do biogás através da cana-de-açúcar. Por quê? Quando você vai fazer o álcool, você faz o processo de fermentação do xarope, que é aquele xarope que o caldo da cana, mas quando você fermenta ele, os micro-organismos que fermentam só tem condições de levar o álcool até mais ou menos 10% de concentração, porque eles morrem porque o ambiente não é bom para ele. Então, você pega esse material a 10%, você tem que levar a 96%. Então, você faz uma evaporação. Então, na hora que você evapora, você tem uma sobra chamada vinhaça.
Então, para cada litro de álcool que é produzido, você produz 10 litros de vinhaça. Essa vinhaça é utilizada como fértil irrigação. As usinas fazem como fértil irrigação. Mas já se joga na plantação. Na plantação, para irrigar. Fertilizar a próxima safra. Mas o que é que você pode fazer muito melhor? Você pegar essa vinhaça e quando no processo produtivo você tem a torta do filtro, que quando você esmaga o caldo, ainda fica um pouco de bagaço. Aí você tem um filtro para reter. Então, a torta desse filtro, misturado com essa vinhaça, você pode fazer um processo de fermentação anaeróbica, quer dizer, fermentação sem oxigênio. E nessa fermentação, você produz o biogás. E o que sobrou, e vai sobrar muita coisa, é que vai para o campo. Então, existe um potencial muito grande para a geração do biogás através da vinhaça e também da torta de filtro. Então, na cana a gente tem aí a produção de etanol, aí tem a vinhaça que faz o fertilizante, o bagaço para a termoelétrica, e esse biometano ou biogás. Então, uma matriz energética fantástica. A ajuda da cana é fundamental. Fundamental. No final das contas, além de gerar energia, se torna sustentável, né? Porque ela está sendo reutilizada ali, né? Claro, porque, olha, é neutra em emissão. O que é que acontece? A cana, quando vai crescendo, a gente tem um processo da fotossíntese. A planta, para crescer, o que é que ela precisa? Ela precisa de CO2 do ar e precisa de água e de luz. A água e luz, ela produz o quê? Matéria orgânica para efetivamente fazer os compostos orgânicos, que no caso aí ela faz um açúcar, para depois desse açúcar ele fazer uma celulose e libera oxigênio, O2. Então, ele capta o CO2 da atmosfera. E esse CO2, que é esse carbono, que vai ser utilizado aí na queima. Então, realmente, e a biomassa a gente não só tem cana, porque nós temos também palha de arroz, que você pode utilizar, e é muito utilizado para você queimar e gerar energia. Você tem também a oportunidade do biogás dos aterros sanitários. Quando você faz o aterro, você cobre a matéria orgânica que representa 50% dos resíduos sólidos urbanos. Essa matéria orgânica, ela fermenta e ela gera um gás. E esse gás é o gás metano. E é queimado. Isso aqui a gente já tem na central de tratamento, tanto de Igaraçu quanto aqui de Jaboatão, a gente já gera energia através do biogás do aterro sanitário. E isso que você está falando da questão da emissão neutra, porque ele, durante o processo de fotossíntese, ele já absorveu o CO2, e quando existe a queima, ele está liberando novamente. Então, ele está criando... É neutro, ele é neutro. Ele é neutro, totalmente neutro. Ele não está gerando carbono aí, né? Agora, uma coisa que a gente falando em energias renováveis, a gente tem que mostrar ao Nordeste o que ele efetivamente tem de contribuição de energia eólica e energia solar, um potencial enorme, Por quê? A qualidade do nosso vento. O nosso fator de capacidade é de 40%. A média do mundo, 40 a 44%. A média do mundo é 30%. Por que isso? Porque o nosso vento, o vento do Nordeste, é um vento unidirecional, então ele não fica mudando de direção e é um vento constante e na velocidade adequada, que é entre 6 e 7 metros por segundo. Então, em função dessas características do nosso vento, é esse êxito na geração de energia eólica. Mas o grande potencial não está aí, não. O grande potencial está a energia eólica offshore, aquela que a gente vai fazer no mar. Aí é que está o potencial. E já existe solicitação de 3 empreendimentos desses no Ceará e estão pedindo licença junto ao IBAMA para implementação de parques de energia eólica offshore. Aí sim, que o fator de capacidade é superior a 50%. E aí é uma tecnologia em que os aerogeradores são enormes,
Tem a média dos aerogeradores dessa época é de 2 a 4 megawatts. Aí a gente já vai falar de 8 a 12 megawatts cada gerador, cada torre daquela. Então, realmente o potencial é enorme. Você tem aí uma melhor qualidade no vento e com a melhoria tecnológica aí desenvolvendo, então você pode subir de 45 aí tranquilamente aí para 50, 60%. Muito, realmente o Nordeste, essa vocação de produzir energia, tá certo? Antes que todo mundo falava que o sol era abrasador, o sol era inclemente com o Nordeste, hoje o sol é fonte de emprego, é fonte de renda, é fonte de desenvolvimento. É fonte de energia, né? O sol é a fonte primária de energia da gente. Justo. E eu queria aproveitar esse gancho que o senhor falou, porque cada energia renovável ela tem seu contra, né? Quando a gente escuta, por exemplo, a energia solar, o problema é o armazenamento dela é baixo. E ela é intermitente. Depende do sol. Quando a gente fala da energia eólica, é justamente a potência do vento. Certo. Quando a gente fala da energia geotérmica, por exemplo, ela não é todo local que a gente consegue instalar ela com eficiência. E a gente vê um novo tipo de energia nascendo com grande potencial, que é essa energia do hidrogênio. Do hidrogênio verde e do hidrogênio azul. Aí eu queria entender por que ele tem tanto potencial e também saber... Na verdade, entender o que é o hidrogênio verde. Por que ele tem tanto potencial e como que ele vira energia? O hidrogênio, veja o seguinte, é como uma fonte, um vetor de energia. Ele não é uma fonte primária de energia. Para se produzir o hidrogênio, na natureza é muito raro o hidrogênio natural. Ele é um elemento extremamente reativo, então ele está presente em algum composto. E o composto mais fácil de você ter acesso ao hidrogênio é a água, que é H2O. Então, para você fazer o hidrogênio, você tem a água como matéria-prima, mas você pode também ter como matéria-prima um combustível fóssil, o gás natural. Hoje já existe consumo do hidrogênio. O hidrogênio é consumido em processos químicos e na produção de fertilizante. Esse hidrogênio verde que a gente está falando é o hidrogênio verde que vai ser utilizado como energia. Mas veja, ele precisa de uma fonte de energia para ser gerado. Então, ele é um vetor. Ele não é uma fonte primária de energia. Você precisa de energia. Tem que quebrar a molécula da água. A água você tem que fazer a hidrólise dela. Na hora que você vai fazer essa hidrólise, você precisa de energia. Você vai precisar de um hidrolisador que vai fazer essa quebra. Depois de você quebrado, você pode utilizar o hidrogênio comprimido, que pode ser utilizado na parte automotiva. E quando você trabalha numa escala muito grande, o problema é o transporte e o armazenamento, porque o hidrogênio é extremamente leve. A densidade dele é 1/14º da densidade do ar. Então, você liberar hidrogênio aqui, ele desaparece logo. Então, na hora que você vai comprimir ele, você vai precisar de um espaço muito grande. Então, seria limpa? Seria limpa a energia? É uma energia limpa, por quê? Se ele for feito com energia renovável. Né? Ele é verde porque ele veio... A energia que fez a obtenção dele foi energia renovável, ele é verde. Se ele veio de um combustível fóssil, aí ele é cinza, certo? Ele é cinza. Só exemplificando, vamos lá. Aqui ainda não é realidade, mas, por exemplo, no Japão já existe carro movido a hidrogênio. No Brasil, nós tivemos alguns testes em São Paulo, alguns ônibus que funcionaram com hidrogênio verde. Não tem muito mistério. Tá entendendo? Não tem muito mistério. O problema é a viabilização econômica. Você gasta mais energia para fabricar o hidrogênio do que o que você vai usar. Entendeu? O custo-benefício do hidrogênio. Mas veja o seguinte, qual é a vantagem dele? A vantagem dele é que na hora que você vai transformar esse hidrogênio em energia, você não vai ter nenhuma emissão de gás do efeito estufa. Você vai utilizar
numa célula a combustível, que vai entrar o hidrogênio de um lado, vai entrar o ar do outro lado, que ele vai utilizar o oxigênio, e vai sair como produto a água. O carro sai água. Então, o que é que ocorre? Você não vai poluir. Agora, qual é o grande problema? É você viabilizar economicamente isso. E como é que você vai viabilizar economicamente isso? Com o desenvolvimento tecnológico, aumentando a eficiência dos processos e você criando alguma taxação para o carbono, aquele que emite gás do efeito estufa. Ou seja, o hidrogênio cinza, ele tem que ser taxado, né, para não ficar, para você não... Para facilitar você viabilizar o outro. Exatamente, viabilizar o outro. A conta só vai bater se a energia limpa, que transforma a água em hidrogênio, for menos do que a que o hidrogênio gera. Exato. Porque senão você usa direto a energia limpa que está transformando a água em hidrogênio, não é isso? Mas essa energia limpa que você usa, vamos supor, a energia eólica, você não tem como armazenar. Então, o hidrogênio é uma forma de armazenamento de energia. Entendi, tudo bem. É uma forma de você tem a energia do vento, mas como é que você vai armazenar essa energia? Baterias de íon de lítio seriam baterias enormes. Seriam fazendo aqui. Estamos tocando estocar vento. Estaríamos estocando o vento de Dilma Rousseff. Aí a gente está estocando a energia na forma de hidrogênio. Então, uma grande resposta, então, talvez, para a pergunta que a gente acabou conversando aqui, é que esse hidrogênio, ele talvez seja mais uma forma de armazenar energia limpa do que propriamente de gerar, né? Justamente. Aí o que você vai aproveitar, o que é que acontece? Existem determinados momentos que a geração de energia eólica e a geração de energia fotovoltaica não é necessário para o sistema. Nesta hora que não é necessário do sistema, ele começaria a gerar hidrogênio para na hora que precisar, ele suprir. Então, seria uma forma de estocar energia na hora não tivesse necessidade. Ou até mesmo junto a uma hidrelétrica. Uma hidrelétrica não está precisando daquela geração de energia, ele gera aquela energia, transforma aquela energia em hidrogênio, para numa hora que ele precisar, ele injetaria no sistema. Então, seria uma grande fonte de armazenamento de energia. E por quê? Qual é o grande problema? As externalidades não estão precificadas. Porque na hora que a gente paga um combustível fóssil, a gente deveria estar pagando todo aquele processo de produção, mas pagando a contaminação que a gente está fazendo na atmosfera. Isso não é precificado. Se fosse precificado, você teria a equalização de preço. E sem contar também que o hidrogênio é uma fonte de energia extremamente eficiente, né? Quando você está falando da questão de peso e de geração de energia, né? Quando você falou aí a respeito, por exemplo, a gente estava no bate-papo aqui anterior aqui à gravação, a autonomia de um veículo desse. Né? Enorme. O rendimento, eu estava ali mostrando um automóvel passeio normal com 5 quilos de hidrogênio, ele tem autonomia de 600 quilômetros. É incrível. Agora, o que é que acontece? O hidrogênio verde custa $6 e o hidrogênio cinza custa 2. Ele é 3 vezes mais caro. Mas, de qualquer forma, já é incrível o fato do seguinte, a gente começou a pergunta dizendo que algumas formas de energia renovável têm o problema do armazenamento, como a solar, como a eólica. Uma forma de armazenar a solução. Uma solução. Já é a solução. Se a tecnologia ela anda, porque a tecnologia não tem como parar. Daqui a 20 anos ela vai evoluir. Ela vai ser armazenada aqui. É inevitável quase. É o futuro que vocês vão viver. Vocês vão viver isso. E veja o seguinte, essa preocupação com mudanças climáticas, preocupação com perda de biodiversidade, isso vai forçar a humanidade mudar o padrão de consumo e produção. Nós somos muito perdulários. Se você for ver o padrão de consumo americano, se você for ver o consumo de energia elétrica de quilowatt-hora que um americano usa, para um brasileiro usa, é 4 vezes mais. É 4 vezes mais. E suja, né? A nossa é limpa. Não, e o mundo, como a gente estava falando, a energia do mundo, hoje ainda 30% da energia gerada no mundo é de carvão mineral.
é o combustível fóssil que mais polui, é o combustível fóssil que dá mais problema e responde por 30% da matriz energética mundial. Uma dúvida, doutor Anísio. Essas energias, elas naturalmente, elas se perdem? Essa energia solar, eólica... Não, se você não consumir, você perde. A energia... Você tem que transformar ela em outra energia, consumir... Veja só, Acontece no dia a dia. é o primeiro princípio da termodinâmica. Qual é o princípio da Exato. a energia dentro de um sistema, ela não se cria, ela não se perde, ela apenas se transforma. Ela é guardada em baterias? Não. Seria guardado o hidrogênio comprimido, ou a outra alternativa que se tem, e que se pensa em exportar, é transformar em um produto químico que mais na frente você libere o hidrogênio, através da amônia. Em vez de você estocar o hidrogênio, você pega esse hidrogênio, você gera amônia, que é o NH3, e esse NH3 você transporta ele, e no local que for usar, você... numa reação química, você libera o nitrogênio e você tem as 3 moléculas de oxigênio. Eu fiz só para chegar numa segunda pergunta, que seria o seguinte, que se elas já estão se perdendo naturalmente, o senhor não acha que, independente de você taxar ou não a energia suja, né, o CO2, você vai acabar tendo um acúmulo de energia limpa que vai superar até o futuro. O futuro é isso, o desenvolvimento tecnológico e você ter equipamentos que efetivamente a gente possa utilizar e gerar e armazenar ou hidrogênio ou num produto químico que você transforma em hidrogênio com muita facilidade. Reverta para hidrogênio novamente. O que o Ceará partiu na frente, o Porto de Pecém, já tem um projeto em andamento de um hub para exportar hidrogênio verde para a Europa. A Europa tem um plano de descarbonização até 2050. E um dos caminhos que ele existe vários caminhos, várias alternativas, um dos caminhos é o hidrogênio verde. Se você não pode exportar, supor, o Porto de Suape também já está em contato com uma empresa francesa, a Quer Brasil, que também quer botar um hub de hidrogênio aqui também em Pernambuco. Existe essa perspectiva. Então, agora, a gente está falando de futuro. Agora, é o futuro em que dependemos do desenvolvimento tecnológico. Mas esse é o caminho. Qual é o caminho? A descarbonização da economia. Mas está muito claro a potência da realidade. Eu estou impressionado aqui. Olha, eu entendi agora a importância do hidrogênio verde e estou impressionado como é um caminho que não tem como fugir. Não, e se você olhar... É uma fonte muito interessante. Nós estávamos conversando aqui antes do podcast e tem a meta de até 2050, né, doutor? A Europa tem a descarbonização até 2050. Ou seja, descarbonização, ou seja... Não emitir gases de efeito estudo, tudo isso é renovável. Ou seja, se você criar uma fonte de energia como essa, que seria o hidrogênio verde, que ele é zero carbono, tudo que você fabricar você vai vender. Você está gerando o mercado, melhor mercado possível. É muito grande, porque a Europa vai consumir tudo. Mesmo ela produzindo lá, já começando aqui na frente, vai ter mercado para todo mundo. O potencial econômico é muito grande. É uma oportunidade que o Brasil tem de ser um grande player no hidrogênio verde. E também essas coisas, a evolução tecnológica só vem com isso, né? Vamos encerrar agora aqui, né? Só concluindo aqui, doutor Anísio. A evolução tecnológica vem com esse primeiro passo. Feito, você lembra da televisão de tubo, justamente. Em 15 anos você está chegando numa televisão que é da figura de um quadro. Então, chegando aqui, começa a se desenvolver mais e daqui a pouco a gente está com carro a hidrogênio aqui também, não está? Justamente, claro que sim, claro que sim. Eu queria fazer então, doutor Anísio, aqui a última pergunta, apesar de que você já deixou bem claro, se você está otimista com o futuro das energias renováveis aqui no Brasil, principalmente no Nordeste e falando em Pernambuco também. Olha, realmente nós estamos fadados a ter um sucesso enorme, porque o potencial de produção de energia renovável do Brasil é enorme, de várias fontes, biomassa, energia solar, fotovoltaica. Nós temos também a energia solar concentrada,
que seria um tipo de energia que você poderia até armazenar, que já está sendo testado no CRESP, que é o Centro de Referência de Energia Solar, que fica em Petrolina, mas a nível ainda de teste, a nível de ensaio. Então, o potencial do Brasil é grande e maior ainda do Nordeste. O Nordeste é a região que tem o maior potencial de produção de energia renovável. Então, nós não podemos perder essa oportunidade. Então, eu estou extremamente otimista, acho que isso vai colaborar para o nosso desenvolvimento, para o nosso crescimento. Espero que tenha políticas públicas no sentido de viabilizar esses projetos e fazer com que esses projetos efetivamente sejam implementados. Não necessariamente encarecer demais também, né? Eu queria terminar minha participação agradecendo a doutor Anísio aí, essa grande referência para Pernambuco e grande orgulho para nós poder conviver com ele aqui dentro da federação. Um homem que realmente puxa para cima o Estado em vários patamares, inclusive nesse tão importante que a gente debateu aqui hoje. Eu só tenho a agradecer aqui essa oportunidade desse bate-papo com vocês e estou sempre à disposição. Eu sou uma pessoa que realmente acredita no potencial do Brasil. O Brasil foi fadado para dar certo. Ele vai dar certo, mas obviamente a gente tem que passar por esses entraves todinho, custo Brasil, pequena infraestrutura, pouca, mas isso vai passar. Isso vai passar porque o que o Brasil tem de recurso, tem de pessoal, tem de conhecimento, a gente não poderia estar vivendo o que a gente está vivendo hoje. Mas eu tenho confiança e tenho fé. Obrigado, pessoal. Obrigado novamente aqui, doutor Anísio. E eu gostaria de deixar aqui o convite a você que é jovem, que é empreendedor, que é empresário, venha fazer parte do nosso Comitê de Jovens Empresários aqui da FIEP. Estamos abertos para todos os setores. Muito obrigado e até a próxima. Até a próxima.